Olá, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que altera o sistema de aposentadoria dos servidores públicos que vierem a ingressar nesse sistema. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador José Pimentel, ele que relatou a matéria aqui no Senado Federal, e nós vamos aproveitar a sua presença para tirar as dúvidas, para falar das críticas e ouvir do senhor uma outra versão sobre o projeto aprovado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Vamos começar então fazendo um balanço. O senhor ficou satisfeito com essa aprovação da forma final do projeto? Nós estamos concluindo um ciclo de debate sobre a Previdência brasileira. Inicialmente, nós tivemos o cuidado de ter uma série de seguranças jurídicas com emendas constitucionais e leis complementares e agora estamos completando esse processo de maneira que nós passamos a ter regras iguais ou semelhantes para os trabalhadores da iniciativa privada, que é a ampla maioria, para o autônomo que contribua com a Previdência Pública brasileira, para o empresário que também contribui e para os servidores civis da União. Portanto, o que nós estamos fazendo é criando regras iguais e semelhantes para todos os trabalhadores brasileiros. E tivemos o cuidado de garantir todos os direitos adquiridos dos servidores públicos e também a expectativa de direitos. Por isso é que essa legislação só alcançará aqueles que tomarem posse após essas novas regras. E esse sistema ele entrará em vigor daqui a 35 anos, ou seja, algo aí a partir de 2047. Estamos aproveitando esse momento de crescimento econômico para desativar um conjunto de medidas que iriam explodir. E quem seria o maior prejudicado de tudo isso seriam os servidores civis da União. Essa foi uma primeira crítica em audiência pública realizada, audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais para discutir o tema. Nós tivemos a presença de convidados que contestam essa informação, que falam que, na verdade, isto é uma falácia. Quer dizer, o senhor, como relator da matéria, obviamente discorda dessa fala, né? É muito fácil de saber quem está com a verdade. É só olhar o Orçamento Geral da União, que é aprovado todo ano. No ano de 2011, todo o desembolso, com 1.050.000 aposentados e pensionistas, somou 79 bilhões de reais. E toda a arrecadação das contribuições do funcionalismo civil da União, mais os 22% que a União deposita como empregadora, somou 22 bilhões de reais. Faltaram mais de 56 bilhões de reais para fechar a conta dos benefícios pagos no ano de 2011. E esse processo, para que se tenha uma ideia, em 1995 era de apenas 10 bilhões de reais. Nesse curto espaço de tempo, de 95 a 2011, chegou a 79 bilhões de reais. E por que que isso aconteceu? Porque até 1990, 80% dos servidores civis da União eram seletistas, contribuía para o INPS, na época, hoje INSS, até o teto de 3.916, que é hoje. E nós, ao implantarmos o regime jurídico único, resolvemos dizer que a partir daquela data de 1991, todo servidor público civil da União se aposenta com o salário do mês independentemente da contribuição. O teto hoje é de R$ 26.760, enquanto que no INSS é de apenas R$ 3.916. Esse descasamento foi que levou a essa situação crítica. E é exatamente por isso a presidenta Dilma e o governo Lula tomou uma decisão. A sociedade brasileira vai pagar essa conta, mas nós precisamos criar regras para que no futuro não tenha esse processo difícil que nós estamos passando hoje. Por isso é que nós estamos assegurando todos os direitos adquiridos, todos aqueles que estão trabalhando no serviço público, que é a chamada expectativa de direitos, e valerá exclusivamente para aqueles que vão tomar posse. E as regras são as mesmas regras do trabalhador da iniciativa privada, do autônomo, do empresário, porque nós entendemos que é preciso um sistema republicano para não ter trabalhador de primeira e segunda categoria. Ou seja, pela regra que toda a sociedade agora vai seguir, R$ 3.916,20. Esse é o teto que vai ser pago pela Previdência. Se o servidor tiver interesse em ganhar mais que isso, contribui num fundo o tal do FUNPRESP. Não é isso? Ou do Executivo, ou do Legislativo, ou do A partir daí, nós temos a Previdência Complementar. Isso. E nessa Previdência Complementar, a União, como empregadora, contribui com 8,5%,
e o trabalhador também com 8,5%. Qual é a diferença? É que não tem mais subsídio de toda a sociedade para esse sistema. E a Previdência Complementar no Brasil é de 1904, tem mais de 100 anos, e ela hoje tem um ativo superior a 500 bilhões de reais. A primeira delas foi a Previ dos bancários do Banco do Brasil e hoje as grandes empresas do Brasil todas têm previdência complementar. Portanto, é um sistema já testado e comprovado. E o governo brasileiro teve o cuidado, ainda em 2001, de aprovar a Lei Complementar 108, que trata de toda a governança, de toda a segurança jurídica, e em seguida nós criamos a Previc, que é uma autarquia federal, é uma agência reguladora exclusivamente desse setor, e ela iniciou exatamente em janeiro de 2010. Crítica ao fundo, que a gente ouviu ao longo da tramitação. A contribuição definida e o benefício não. É um investimento de risco que bota o servidor público numa situação preocupante. Se nós entendermos que os trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores do Banco do Brasil, os trabalhadores da Vale do Rio Doce, os trabalhadores da Caixa Federal têm algum risco, e a história tem mostrado exatamente o contrário. É a mesma regra. Portanto, é natural que nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, mas nós estamos construindo um país republicano, numa sociedade extremamente injusta, em que alguns têm muitos privilégios e a ampla maioria paga uma contribuição e um imposto muito alto para bancar esses privilégios. Outra crítica, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, que está sendo tão elucidativa de tudo que a gente ouviu ao longo da tramitação, né? Outros países tentaram essa iniciativa sem sucesso. Argentina, Chile, até mesmo Estados Unidos. São situações bem diferentes. Aqueles que comparam o sistema chileno, o sistema argentino com o sistema brasileiro, ou age de má fé ou não leu os sistemas. São totalmente antagônicos. Aliás, o Chile e a Argentina veio ao Brasil, pegaram série de subsídios para mudar seu sistema. Inclusive, quando eu era ministro da Previdência Social, em que, modéstia à parte, fiz uma mudança profunda na Previdência Pública brasileira, no atendimento das pessoas, na melhoria da qualidade das informações, e aquela Previdência Pública hoje é financeiramente equilibrada. Ali, o que eles fizeram foi implantar um sistema de um salário mínimo. A partir daí, não tinha qualquer outra proteção no mercado. Aqui, nós temos um sistema que é universal, que tem um piso de um salário mínimo, que tem um teto de R$ 3.916,20 hoje, que tem a participação de toda a sociedade e tem uma previdência complementar, com regime próprio, fechado, com gestão paritária, com segurança jurídica, para evitar exatamente o que aconteceu lá. Portanto, quem faz essa crítica ou não estudou a matéria ou simplesmente quer ser diferente. Senador, eu agradeço sua presença aqui, a oportunidade que a gente teve de esclarecer dúvidas que acabam surgindo quando a gente ouve críticas ao projeto. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, e se você quiser falar conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.